Agora é hora da Palavra de Deus. Prepare o seu coração e ouça a voz de Deus. Olá, queridos! Que maravilha estarmos mais uma vez juntos nesse poderoso culto online da Paz Church Castanhal, a sua igreja conectada com você. Um prazer estarmos juntos mais uma vez para podermos compartilhar a poderosa Palavra de Deus. A palavra que é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Que bom ter a sua companhia aqui nesse culto online. Hoje eu gostaria de compartilhar com você, talvez aí na sala da sua casa, com a sua família reunida. Que maravilha! Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra cujo tema é os dois elementos. Os dois elementos. Na vida, há dois elementos primários, principais, que governam a nossa vitória, que governam a nossa vida, que governam esse mundo físico. Há dois elementos que são primários, que são superiores, que geram vitórias, milagres e que podem transformar a sua vida, o seu ministério, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, podem transformar tudo ao seu redor. Os dois elementos. O primeiro elemento, que é transformador e impactante em nossa vida, é o elemento da fé. A fé, o elemento da fé. A fé é o primeiro elemento que é transformador de vidas. A Bíblia diz no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, Hebreus, capítulo 11, versículo 1, na Bíblia King James, do rei Tiago, ou rei Jaime, do século 17, diz assim, Hebreus 11, 1, na Bíblia King James, diz assim: agora, a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem. A fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem. O que a Bíblia está dizendo aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, que a fé é a substância. A fé não é apenas uma substância. A Bíblia não diz que a fé é uma substância. A Bíblia diz das coisas que não se veem. A Bíblia diz que a fé é a substância das coisas das coisas que se esperam, aliás. A evidência das coisas que não se veem. Então, a fé é uma substância como a água. A fé é uma substância como o nitrogênio, por exemplo. A fé é uma substância. Substância de quê? Substância das coisas que se esperam. O que você espera na sua vida, para a sua família, para o seu casamento, para os seus negócios, para a sua vida espiritual, para a sua vida emocional? O que você tem esperado? Pelo que você tem orado? A fé, diz Hebreus capítulo 11, versículo 1, na Bíblia King James, do rei Tiago, do século 17, a Bíblia diz que a fé é a substância dessas coisas que você espera. O que você espera? Você espera que toda a sua família seja salva? Toda a sua família seja salva? A fé é a substância dessa vitória. Você espera ser curado? A fé é a substância da cura que você espera. Você espera que seus negócios comecem a caminhar bem? A fé é a substância das coisas que se esperam. Ou seja, a fé é a substância do milagre. A fé é a substância da vitória. A fé é a substância com a qual a nossa vida cristã é edificada. A Bíblia diz, Hebreus 11:1, agora a fé
é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem. É pela fé que você conquista aquilo que você não vê, porque você já é um vitorioso em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, a Bíblia diz que Deus já nos abençoou. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção espirituais, bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus não vai te abençoar, Deus já te abençoou, você já é mais que vencedor, você já foi curado pelas pisaduras de Jesus, você já foi perdoado. Mas o que conquista todas essas promessas? O que faz você tirar as promessas do âmbito da atmosfera espiritual ou da esfera espiritual e trazer essas promessas para que se materializem nesse mundo físico, nesse mundo tridimensional que nós vivemos aqui? É a fé. A fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência, a prova das coisas que não se veem. E aí em Hebreus capítulo 11, continuando em Hebreus capítulo 11, você vai ver, esse texto é conhecido de Hebreus capítulo 11, é conhecido como o capítulo da fé. E dentro do capítulo da fé, nós temos a galeria dos heróis da fé. Quem são os heróis da fé? Os grandes homens e mulheres de Deus do passado. Os grandes homens que fizeram coisas extraordinárias, magníficas, incríveis, extraordinárias para Deus. E a Bíblia diz, por exemplo, em Hebreus 11, no versículo 7, fala que pela fé Noé. Então Noé, ele conquistou tudo aquilo, ele salvou o mundo pela fé. A Bíblia diz no versículo 8, Hebreus 11, 8, diz, pela fé Abraão se tornou o pai da fé. Abraão se tornou pai aos 100 anos de idade, o filho da promessa, gerando o filho da promessa que foi Isaque. Como Abraão conseguiu isso? Por causa da fé. A fé que é a substância das coisas que se esperam. A Bíblia diz no versículo 11, Hebreus 11, 11, diz assim, pela fé Sara ficou grávida. Pela fé Sara, uma mulher que já tinha uma certa idade, uma idade muito avançada, conseguiu engravidar. Como consegue isso? Como se consegue quebrar as leis naturais desse mundo? Como se consegue viver além do natural, ou seja, viver uma vida sobrenatural? Pela fé. A fé é a substância das coisas que se esperam. A Bíblia diz, no versículo 11, Hebreus 11, 20, diz, pela fé, Isaque foi um homem que viveu pela fé. A Bíblia diz também no versículo 21, Hebreus 11, 21, pela fé Jacó conquistou as bênçãos, ele tomou posse das bênçãos, ele abençoou os seus filhos e também os filhos de José, né? Pela fé, Hebreus capítulo 11, versículo 22, pela fé José conquistou, realizou os sonhos de Deus para a vida dele. Como? Pela fé. José acreditou, ele creu nos sonhos de Deus para a vida dele. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, no versículo 4, na parte B, diz assim, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. O que? A nossa fé. Meus queridos, como nós podemos vencer o pecado? Pela fé. Como nós podemos receber a cura divina? Talvez você esteja doente do outro lado dessa tela, né? Do outro lado desse smartphone, desse computador, desse notebook, dessa TV. Talvez você esteja doente. Como você pode apropriar as promessas de Deus de cura sobre a sua vida? Só há uma maneira: pela fé. A fé é a substância das coisas que se esperam. Tudo aquilo que eu espero que Deus faça na minha vida, tudo aquilo que eu estou esperando, as coisas pelas quais eu estou orando, como eu posso conquistá-las? Pela fé. Quando você lê Hebreus 11, o capítulo da fé, e quando você lê dentro desse capítulo 11, do capítulo da fé na Bíblia, Hebreus capítulo 11, você vê também a galeria dos heróis da fé e como esses homens se tornaram grandes heróis da fé.
Como? Crendo, exercendo a fé, que é a substância das coisas que se esperam. Ou como diz o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 4, que diz que essa é a nossa vitória, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Foi pela fé que aquela mulher que sofria de fluxo de sangue por 12 anos, como ela conseguiu ser curada? Quando ela estava ali trêmula, após ser curada, quando ela estava ali trêmula, e Jesus estava perguntando: quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos dizendo para Jesus, eles estavam falando para Jesus: mestre, toda a multidão te aperta, te comprime. E tu perguntas quem te tocou? Mas Jesus disse: não, alguém me tocou diferente. Sabe, quando você toca em Jesus de uma maneira diferente, você recebe algo diferente de Jesus. Uma multidão pode estar numa igreja, muitas pessoas, talvez a pessoa que esteja aí ao seu lado, pode estar ouvindo essa mensagem e ela possa, eu acredito que isso não vai acontecer, né? Mas ela pode estar precisando de um milagre e ela pode não receber o milagre. Por quê? Porque não é só tocar em Jesus. A multidão tocava em Jesus, mas estava recebendo zero de poder. Nenhum milagre aquela multidão que estava comprimindo e apertando Jesus conseguiu. Eles não conseguiram, aquela multidão não conseguiu nenhum milagre. Mas como aquela mulher conseguiu o milagre? Porque ela dizia a si mesma, ela dizia no seu coração, ela acreditava, ela dizia: se apenas eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. É a fé. A fé é a substância das coisas que se esperam. O que essa mulher esperava? Ela esperava ser curada. E realmente ela foi curada. Por quê? Porque é a fé que é a vitória que vence o mundo. A fé é a substância das coisas que se esperam. Qual foi a substância que essa mulher usou para gerar o seu milagre? Para alcançar o seu milagre? A fé é a substância das coisas que se esperam. E essa mulher foi curada. Agora, o interessante é que Jesus não disse para essa mulher assim. Jesus não disse para essa mulher, depois que ela se identificou, Jesus não disse assim: mulher, eu te curei. Não, Jesus disse: mulher, a tua fé te salvou. Foi a tua fé que te salvou. O mesmo Jesus estava ali no meio da multidão, mas todos ali, incluindo os discípulos, receberam zero de Deus. Zero. Porque eles não tocaram em Jesus com fé. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quando você se aproxima de Deus, você tem que se aproximar crendo nele, com uma expectativa nele. Fé também fala de expectativa. Qual é a sua expectativa ao ouvir a palavra de Deus, de estar nesse culto online, de receber uma oração? O Kenneth Hagin, grande mestre da palavra de Deus, Kenneth Hagin, eu li esse testemunho em um de seus maravilhosos livros. Leia os livros do Kenneth Hagin. Foi um grande homem de Deus que pregou sobre o poder da fé. E ele disse o seguinte, que quando ele ia orar por alguém, Kenneth Hagin ia orar por alguém, ele perguntava para a pessoa, porque ele queria localizar a pessoa. Ele queria ver se a pessoa estava no nível da esperança ou no nível da fé. A esperança é muito diferente da fé, porque a esperança tem a ver com o futuro. Por exemplo, e a fé não, a Bíblia diz: a fé é agora, a fé é agora, é aqui, não é amanhã, não é talvez, não é um dia, a fé é agora. O verbo da fé, o tempo da fé, o tempo verbal da fé é o tempo presente, o tempo verbal da esperança é o tempo futuro. Então ele perguntava, Kenneth Hagin perguntava para essas pessoas, nas quais ele iria ministrar, ele perguntava assim: você crê que quando eu orar por você, você vai ser curada? A pessoa dizia assim: eu espero que eu seja curado. Se alguém, talvez algumas pessoas diziam assim para ele: eu creio que um dia eu vou ser curado. Ou então a pessoa dizia assim:
eu penso que eu vou ser curado. Ele dizia Kenneth Hagin, né, conta o testemunho, escreve o testemunho nos livros maravilhosos dele. Ele disse que a maioria dessas pessoas não recebia nada de Deus, porque elas estavam no nível da esperança. Um dia eu vou ser curada, um dia Deus vai me libertar. Não, a fé é agora. Agora a fé não será. A fé é agora, hoje, onde você estiver, a substância das coisas que você espera. Então ele diz que a pessoa que era automaticamente, instantaneamente curada quando ele orava, a pessoa que era curada era a pessoa que dizia assim: eu creio que no momento que o Senhor orar por mim, eu vou ser curado em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, que coisa maravilhosa. Sabe, até a ciência e a medicina estudam o efeito da expectativa e da fé. Talvez você já tenha ouvido a palavra placebo. O que é placebo? O que é o efeito placebo? Placebo é quando um paciente está ali, está ruim, né? E o médico, em vez, né, de dar um remédio realmente que tenha substância que vá curar aquela pessoa, tratar aquela pessoa, talvez a pessoa não tenha que remédio tomar, né? Nenhum remédio para tomar. Então, às vezes eles dão para estudo, né? Para efeito de estudo, eu estou dizendo, não para efeito de tratamento, mas para efeito de estudo, o médico dá uma pílula, por exemplo, de farinha ou de açúcar. E é impressionante, a pessoa que crê que toma aquela pílula de açúcar, é farinha, é açúcar, e ela toma aquela pílula e aquele pesquisador diz assim: não, olha, esse remédio aqui é um novo medicamento, ele é um medicamento muito bom e eu creio que você tomando, você vai ficar curado. E a pessoa toma e a pessoa melhora. Mas não há nada, não existia nada ali naquela pílula, naquele comprimido, naquela cápsula, a não ser farinha ou a não ser açúcar. Me explique isso. É o efeito placebo. É quando a pessoa tem a expectativa de que algo vá beneficiá-lo. E há pesquisas e mais pesquisas. Você pode entrar na internet e procurar efeito placebo. A revista Super Interessante publicou um tempo atrás uma reportagem sobre isso, de pessoas até que fizeram cirurgias de placebo, né? O médico simplesmente fez algumas incisões, mas não mexeu em nada, não fez nada, só fez algumas incisões. Era uma cirurgia de mentirinha, né? Uma cirurgia placebo. E a pessoa ficou curada. Como isso? Pelo poder da fé. A fé é a substância das coisas que se esperam. Então, é a mesma coisa quando eu li um livro muito tempo atrás, do Ed Cole, já falecido, mas o Ed Cole, grande pastor e escritor, ele disse o seguinte, ele escreveu um dos seus maravilhosos livros, ele escreveu o seguinte, que as pessoas que mais têm medo de passar vergonha são as pessoas que mais passam vergonha. As pessoas que têm mais medo de serem humilhadas são as pessoas que são humilhadas. Mas como? Como isso? Porque o medo é o oposto da fé. Existe o placebo, que é a expectativa de que algo vai me fazer bem e realmente me faz. Porque é a fé, o poder da fé. Naquele remédio, por exemplo. E olha que é uma fé quase que, digamos assim, natural. É a fé numa palavra de um médico, ou de um pesquisador, numa pílula que a pessoa não sabe que é pílula de farinha, ela pensa que aquilo que está lá dentro realmente é algo poderosíssimo, mas não é apenas açúcar ou apenas farinha. Mas existe o placebo, que é a expectativa boa, e existe o nocebo. O nocebo é a expectativa ruim. Então olha só, o site UOL publicou um tempo atrás também uma pesquisa de um grupo de pessoas. Eles pegaram um grupo de pessoas e eles deram duas pomadas para a pele. Uma era mais cara, bem mais cara, e outra mais barata. E eles separaram e deram para cada pessoa testarem por alguns dias. O que aconteceu? Não tinha nada naquela pomada, nada, nenhum agente ativo, nada. Nada que pudesse causar alergia, nada. Mas sabe o que aconteceu? As pessoas que usaram a pomada mais cara ficaram com irritação na pele, sentiram uma ardência maior na pele.
E qual era a explicação? A única explicação era o efeito nocebo. Ou seja, a pessoa já ia tomando aquele remédio, passando aquela pomada, já com um bloqueio mental, que aquela pomada era mais cara, que aquela pomada talvez fosse mais forte e que poderia prejudicar a sua pele. Então existe o efeito placebo e o efeito nocebo. A fé e o medo, o positivo e o negativo. Então me diga uma coisa, como é que você vai trabalhar todos os dias? Você vai trabalhar com fé, você vai trabalhar com a expectativa de que Deus vai prosperar a sua vida, prosperar a sua empresa, prosperar o seu emprego, prosperar a sua vida. Você crê que você vai adoecer qualquer hora dessa, que você vai morrer qualquer hora dessa, que uma catástrofe vai acontecer? David Yonggi Cho, agora já jubilado, mas que foi por muito tempo pastor da maior igreja do mundo, lá em Seul, na Coreia, ele escreve no seu livro maravilhoso, que eu sugiro que todos leiam, um livro maravilhoso, Vivendo na Quarta Dimensão. Vivendo na Quarta Dimensão. São dois livros, A Quarta Dimensão e Vivendo na Quarta Dimensão. Vivendo na Quarta Dimensão é mais didático, é mais explicativo. Então, ele escreve o seguinte, que ele nunca falou mal do ministério dele. Ele nunca disse assim, a igreja vai mal, o meu ministério vai mal, as finanças estão ruins. Não, ele sempre declarava a palavra de poder. Sempre ele falava a palavra da fé. Então olha só, a fé é a primeira coisa que quebra as barreiras no natural. A fé transforma, é um elemento transformador, é o elemento, por isso que é o primeiro elemento dos dois elementos. A fé, essa é a vitória, como escreveu João, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, quando ele não podia orar pelas pessoas, ele enviava ali os lenços, os aventais, os seus aventais, peças de roupa. E as pessoas eram curadas. Como? Pelo poder da fé. Alguns pastores na TV usam um copo com água e eles dizem assim, olha, deixa esse copo com água aí, no final eu vou orar. E a pessoa toma um copo de água. A água pode curar? Claro que não. A água não pode curar ninguém, se bem que é o elemento principal no nosso corpo, a substância principal. Mas não é a água que cura, é a fé. É a fé, não é o lenço que cura, é a fé. É a fé que é a substância das coisas que se esperam. Você tem vivido, você tem alicerçado a sua vida na fé ou no medo? O medo é o oposto da fé. O medo é o oposto da fé. A Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 3, no versículo 25, Jó 3, 25 diz, aquilo que eu temia me sobreveio. Aquilo que eu mais temia me sobreveio, disse Jó. O que ele estava dizendo? Aquilo que receava me aconteceu. Jó estava dizendo que é exatamente aquilo que eu mais receava me aconteceu. A fé atrai o positivo para a sua vida. A fé atrai a vitória para a sua vida. A fé atrai tudo que é bom para a sua vida. A fé é magnética para as coisas boas. O medo é magnético para as coisas ruins. Quando você está com medo, o seu corpo reage. O seu corpo reage. Agora você diz, pastor, como eu faço para crescer em fé? Como eu faço para crescer em fé? Veja o que a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 10. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Como gerar fé em nosso coração? Através do ouvido. O ouvido é o veículo, é o instrumento da fé. Então, como é o canal da fé, digamos assim? Como é que a fé entra no seu coração, enche o seu coração, enche a sua vida? Através de ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a mensagem de Deus. Ouvir as profecias de Deus. Dá ouvidos a Deus. Dá ouvidos a Deus. Então o primeiro elemento transformador é a fé. A fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1, na Bíblia King James, diz assim, agora a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem.